participar. Não está muito bom o áudio. Estão me ouvindo? Ok, então. Agradeço pelas confirmações. Bom dia, Milene. Vamos dar início à reunião. A nossa dinâmica tradicional é iniciarmos com os colegas da área técnica fazendo um aparato, cada um sob o seu ponto de vista de formação em relação ao avanço da pandemia e os impactos que isso traz para o IFTO. Logo depois, passarmos aos diretores de unidade para que cada um possa fazer uma análise mais regionalizada da situação e logo na sequência nós passarmos aí para comentários dos demais colegas do comitê e só então passarmos para as deliberações. Lembrando que hoje nós temos duas questões a serem deliberadas no comitê, uma que diz respeito à continuidade ou não das atividades remotas no âmbito administrativo e outra que diz respeito à continuidade ou não das atividades remotas no âmbito do ensino, sendo que amanhã nós teremos reunião do Conselho Superior da instituição, que vai também deliberar a respeito das atividades de ensino, obviamente tomando como referência a posição desse comitê de riscos. Tá? Então, peço aos colegas que, ao se manifestarem, busquem também já pontuar esses aspectos, se possível. Iniciar a nossa discussão, hoje, fazendo parte também da nossa reunião, como parte da equipe técnica, temos a nossa colega Sara, que é psicóloga no Campus Palmas, se não estou equivocado. Tá? A Sara também logo vai ter a palavra para poder se apresentar a todos. Seja bem-vinda, Sara. Agradeço a disponibilidade em participar conosco nesse comitê. Odontóloga, né, Milene? Obrigado, Milene, por me corrigir. Obrigado. Então, passando a palavra ao colega Ebert para iniciar a sua apresentação. Logo na sequência, Milene, Luiz Adriano e Sara. Tá? Ebert, fique à vontade. Chamei o Ebert e parece que a conexão dele caiu bem na hora. Enquanto ele retorna, Milene, você inicia a apresentação? Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, professor Antônio. A respeito do que eu tenho para falar, temos a vacina, entre aspas. Começou-se a campanha de uma forma bem confusa, né? Com um aspecto de desorganização até, meio de uma situação horrorosa que foi, todo mundo acompanhou pela mídia, a questão de Manaus, onde as pessoas estavam sendo asfixiadas dentro do próprio hospital, sem direito ao oxigênio. Deixando para o público leigo que quando falta o oxigênio dentro de um hospital, não é só pacientes de Covid, são todos os pacientes, inclusive situações de bebês que ficaram sem oxigênio. Agora, a situação de Manaus passa a difundir essa situação, né, aumentar. Já temos situações do Pará, que anteontem já teve 6 mortos por falta de oxigênio. E houve, sim, localmente, o início da vacinação em Tocantins. Posso falar por
Palmas, depois os outros gestores, se tiverem informação, podem me passar. Em Palmas eu entro em contato até com a Érica, que faz parte da coordenação de vacinação do município, para um esclarecimento. Porque o Plano Nacional de Imunização, ele falava que todos os idosos internados e todos os profissionais de saúde seriam vacinados. E o que não aconteceu, que veio a quantidade de vacina muito pequena, e o que eles fizeram foi reservar a segunda dose para quem já tomou a primeira dose. E o que acontece? Que somente os de linhas de frente tomaram a primeira dose, que foi mais o pessoal que trabalha em hospital e em UPA, e que na segunda remessa que vai vir dessa primeira etapa vai ser distribuído para o restante dos profissionais de saúde. Infelizmente, essa remessa, algumas pessoas já acompanham na mídia, né? Existem uns produtos que estão evasados, ou seja, já feitos no Butantan, que talvez esteja ainda hoje, porque eu não acompanhei hoje ainda as notícias, disponibilizados e talvez chegue a Palmas. Mas os insumos estão presos na China, relativos à fabricação dessa vacina, por uma questão de política governamental. E a mesma coisa aconteceu com a Índia, com a Pfizer, que distribuiu para alguns países, e o Brasil não está nessa lista. A Argentina já começou a fazer a sua vacina junto com a Oxford e a Pfizer, e não está o Brasil na lista de distribuição da América Latina. Temos uma novidade da Moderna ter sido colocada como uma vacina eficaz, lembrando que a Moderna é somente uma dose, e Cuba temos uma vacina também já sendo administrada na população, chamada Soberana, e existe sim uma forte tendência à pesquisa de medicamentos que sejam comprovadamente na parte científica, né? Até uma medicação que está sendo feita na Espanha, de um laboratório chamado Grifols. Fora essa medicação, não existe nenhuma comprovação científica de nenhum remédio que possa ser usado como prevenção. Já foi comprovado que a cloroquina e ivermectina não tem comprovação científica, e ela pode advir também questões de saúde maiores. Inclusive, vários médicos e pesquisadores que faziam parte desse núcleo de divulgação do Ministério da Saúde junto com o governo vieram a falecer, né? Até uma situação que a gente lamenta enquanto cidadão.
Existe, sim, um propósito de vacinação agora, forçado mais pela área jurídica do nosso país. Existe uma campanha bem forte. As universidades, que eu saiba, já começaram a fazer uma campanha de vacinação para acreditar e fazer a campanha que o governo está fazendo moderadamente, para que a gente possa entrar lá na questão educacional. Já desde um encaminhamento para que nosso comitê possa aprovar também uma campanha de fortalecimento e de crédito à Coronavac e à Oxford, que foi a vacina apresentada pela Anvisa e aprovada por tal. As recomendações da Anvisa são na questão experimental e na hora que ela explanou, né, as 5 pessoas que fazem parte, inclusive a área técnica, comprovaram que a Coronavac ela é segura, né, para uso e administração nas pessoas, com o objetivo de controlar essa pandemia. Só depende de uma grande situação, justamente porque ela tem um pouco mais de 50% de eficácia. A gente precisa que a população seja vacinada. Conforme eu disse anteriormente, precisa ter a vacina para não acontecer o que aconteceu na Europa, que deram sim a primeira dose para uma grande quantidade de pessoas e agora eles não têm a segunda dose para dar. A OMS, ela fala até, e soltou uma nota a respeito dessa politização e, ao mesmo tempo, da quantidade de vacina que foi, vamos dizer, monopolizada pelos países mais ricos. A gente sabia que isso ia acontecer, a gente teve ofertas de laboratório e o governo, infelizmente, ele não acreditou isso. A gente está numa situação que já teve prova, até no próprio Enem, que as pessoas estão com medo de irem fazer a prova, né? As pessoas estão mais lúcidas em relação a essa pandemia e a gente tem uma situação ainda bem, vamos dizer, temerosa, e eu já que o professor Antônio já disse para fazer meio que encaminhamento ao Consulp, já que vai vir a reunião, e se tenha a situação, Palmas ainda está confortável, mas o quadro futuro não é bom. Eu termino a minha fala solicitando a esse comitê que faça esse encaminhamento da campanha de vacinação para que se torne uma política pública, né, de eficácia e que as pessoas não tenham medo de se vacinar. A vacina, ela tem um vírus
inativado, que a única coisa que pode vir a acontecer é uma dor de cabeça. Essa vacina não tem nenhuma situação relatada de problemas a nível de alergia. Apesar de que algum público pode vir a não ser administrada, como a questão das grávidas e do público menor de 16 anos, que também é um público que a gente recebe, né? Já fazendo a solicitação também, como eu coloquei no comitê de risco no grupo, que se faça um controle dos alunos em relação às alunas que podem vir a estar grávidas e um acompanhamento disso, né? Não se pode dizer ao alunato para ir para uma aula, de repente, de laboratório, se tem desconfiança de uma gravidez ou algum processo alérgico, imunodepressivo. Essa é a minha fala. Obrigada, professora Antônia. Obrigado, Milene, pelas suas contribuições. Acredito que seja aí consenso entre o comitê de nós encamparmos essa campanha de estímulo à vacinação, né, e desmistificar dentro da população quaisquer fake news associada à vacinação. Vamos ouvir o restante dos colegas, mas não tendo posição em contrário, acredito que ao final possamos já encaminhar aí através do auxílio da nossa diretoria de comunicação, e a Andressa está presente hoje na reunião também, para iniciar uma campanha institucional nesse sentido. Agradeço a sugestão e contribuição. Professor Heber, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu posso aproveitar para fazer aquela apresentação de sempre dos números? Sim, fica à vontade. Aí, Heber, pode compartilhar a tela. Está saindo a apresentação? Beleza, então. Como eu sempre faço nas reuniões, eu gosto de apresentar alguns dados a respeito de como está desenvolvendo, né, essa pandemia aqui no Brasil. Em relação ao Brasil, nós tivemos um aumento de quase 1,5 milhão de casos no último mês, né, da última vez que nós estivemos reunidos. Hoje nós estamos com quase 8 milhões e 600 mil casos. A incidência aumentou cerca de 623 casos para cada 100 mil habitantes. O número de óbitos aumentou 23 mil óbitos, né? Já estamos com mais de 200 mil óbitos no Brasil pela Covid. A letalidade, ela estabilizou, isso é, não aumentou. Isso quer dizer que vamos dizer assim, que o controle dos médicos em relação ao número de pacientes que morrem, né, quando pegam a doença, está mantendo-se no mesmo nível, isso é, chegou no máximo que consegue fazer, né, para que nós podemos agora no próximo mês um aumento de falta de insumos, né? Heber, seu áudio está cortando bastante. Deixa eu tentar entrar com outra questão aqui. Que teve um acidente de automóvel, ele quebrou o óculos.
Acredito que o Weber esteja com um problema na conexão. Vamos aguardar um minutinho enquanto ele retorna. Tudo certo aí, Weber? Não está saindo áudio, tá, Weber? Não está saindo áudio? Tá me ouvindo? Agora sim, agora deu certo. Melhorou a conexão? Sim. Ah, então tá ótimo. Então, como eu havia dito, há problema de conexão aqui, porque a empresa que fornece, ela teve um acidente de automóvel na frente dela e quebrou o poste lá. Eles devem estar mexendo. A letalidade manteve, né? A mortalidade, ela teve um aumento de 7% no Brasil. Tocantins manteve estável em relação à letalidade, também em relação ao seu posicionamento em outros, com relação aos outros estados. Nós tivemos um aumento de casos no Tocantins, 8.900 casos. Tivemos um aumento de quase 10%, 9,21% no número de casos, e de mortes, né? Nós tivemos um aumento de 8%. Vocês estão me ouvindo? Sim, Weber. Tá caindo? Tá ok. Tá ok? Ah, então tá. Em relação ao Brasil, nós podemos ver que nós estamos com o número de casos acima do que nós tivemos na primeira onda. Nós estamos com uma média de casos de 54 mil casos por dia, em relação à primeira onda, que foi de 47.514. Então, o Brasil, de maneira geral, nós estamos com uma situação pior do que nós tínhamos hoje, tínhamos anteriormente, no ano passado. Em relação ao número de óbitos, nós estamos muito próximo do que nós tivemos na primeira onda, né? Nós estamos com cerca de 960 óbitos por dia. E a primeira onda chegou a dar 1.095 casos de morte, né, por dia. Já no Tocantins, nós podemos observar que nós tivemos uma estabilidade na quantidade de casos acontecendo. Entretanto, nos últimos dias nós vimos que está com um ligeiro aumento. Né? Nós tivemos da última reunião que nós tivemos, nós temos 9.500 casos a mais, sendo que aproximadamente são 316 casos por dia, e um aumento de 9,77%. Em relação à média móvel, né, dá para ver que nós estamos com 1/3 do pico anterior, mas dá para mostrar que já estamos com uma ascendência, visto que esse gráfico ele está com o último dia do dia 18, quando foi a segunda-feira, por isso que ele deu a caidinha, mas a tendência é que volte a subir a média móvel aqui para torno de 350, que eu não consegui os dados certinhos para me poder fazer esse cálculo total, mas está muito próximo de 350.
Em relação ainda ao Tocantins, em o número de óbitos, podemos observar que nós tivemos um aumento de 106 óbitos, 3,5% de óbitos por dia, né? Isso foi um aumento de 8%. Sim. Só um instante. Eu não sei se na tela de todos os colegas, mas pelo menos na minha aqui está travada ainda nos dados Brasil. Não sei se você já passou para outro gráfico. Como você está falando de gráficos, eu acho que você está falando de outra tela que não é essa. Eu já estou passando os dados para frente. Então... É isso. Eu vou te pedir para você encerrar o compartilhamento e compartilhar de novo para a gente poder aproveitar todo o material que você providenciou para nós, tá? Tá. Só encerrar o compartilhamento e compartilhar de novo. Eu estou tentando aqui, ele não está querendo fazer. Ele não está conseguindo... Ah, parou agora. Obrigado, foi por aí. Muito obrigado. Veja se você consegue compartilhar agora. Sim, acho que agora vai dar certo. Tá ok. Obrigado. Eu vou retornar, então, rapidamente o gráfico, só para a gente poder observar as inclinações, né? Então, olha... Caiu. Então, só para a gente observar as inclinações, acho que deve ter chegado vocês já. Então, só para a gente poder observar, olha só como no final do gráfico dá para perceber que nós temos um aumento muito grande no Brasil, né? Estouramos muito o que nós tínhamos na primeira fase. Em relação ao número de óbitos, nós podemos ver que nós tivemos uma caída e depois um aumento novamente, né? Estamos próximo da linha que nós tínhamos de 1.000 óbitos no primeiro pico. Tocantins também, assim, temos agora uma pequena ascendência em relação à angulação anterior, né? Nós tivemos estabilidade melhor já nos meses de outubro, novembro. Hoje nós temos já com um pouco maior de inclinação. E aqui dá para ver realmente que está aumentando o número de óbitos, de casos por dia, né? Estamos em torno de 350, dá para ver que está aumentando significativamente, ó. Estamos numa tendência de ascensão de número de casos. Em relação ao número de óbitos, mesma situação, estamos com um leve aumento do número de óbitos aí. Óbitos por dia, que é melhor até para observar que estamos em aumento, né? Que nós tivemos aí 3, 4 meses numa faixa bem menor do que estamos hoje, né? Hoje está em torno de 4 óbitos por dia, né? Em relação à faixa etária, eu gostaria de mostrar esse gráfico, que seria muito interessante para a gente ver aquele comentário que a gente fez em relação às festas, né? Nós tínhamos um número maior de casos acontecendo, né? Nessa faixa etária que vai até 40 anos, né? 39 anos aí, que nós tínhamos em torno de 10, 11% dos casos ocorridos. Como aqui é acumulativo, não mensal, dá para a gente observar o quê? Que existiu uma variação maior de casos, principalmente na faixa etária acima de 60 anos. Isso é, houve um deslocamento de casos para essa faixa etária nesse período desse último mês, em torno de aproximadamente 1,5% a 2%. Isso é, nós aumentamos muito o número de casos nessa faixa etária. Provavelmente seja por causa das festas, né, o encontro das pessoas mais jovens com os seus parentes mais idosos, né? Muitas pessoas acabaram fazendo isso, eu sei, porque a gente vê na rede social o número de festas que aconteceram de final de ano, né, de confraternização. Número de óbitos, né, por segmento, vemos que aí realmente nós temos uma faixa etária que vem aumentando significativamente, que é essa de 50 anos, 59 anos, que antes ela não estava numa ascensão maior, né,
Aqui já estava uma ascensão bem menor, né? E essas últimas aqui, nós nos últimos 2 meses praticamente não tínhamos variação em relação até a 20 anos. Então nós já temos uma variação maior nessa faixa etária aqui também, coisa que nós não tínhamos nos últimos 2 meses, né? Não tínhamos óbitos nessa faixa etária. Isso preocupa, né? Porque parece que a evolução da doença para as idades menores parece que começa a ter um significado maior para elas, né? Isso é, a doença parece que está começando a se adaptar também para jovens. Vimos que o maior número de pessoas que pegam no tocante doença são do sexo feminino, entretanto, mas o que mais leva a óbito é o sexo masculino, né? Isso é bastante interessante para a gente observar. Chegamos às cidades, né? E aí nós podemos falar que Palmas teve um aumento de 11,21%, né? Quase 2.700 casos, 2.618 casos de aumento. E lembrando que eu vou colocar aqui que todos os números que tiverem vermelhos, eu deixei comparativo com o mês anterior. Isso é, teve um aumento do número de casos em relação ao mês anterior, em relação à proporção que houve anteriormente. Então, se tiver em vermelho, quer dizer então que no mês passado a taxa era menor, a porcentagem de crescimento era menor. Então, nós estamos com ascensão nessas cidades. Araguaína também, apesar de estar com o número abaixo de 10%, nós vimos que ele chegou até 15% algumas vezes, Araguaína, né? Teve um aumento de 1.140 casos. Gurupi, apesar de ter um aumento de 496 casos, significa 9,41%, está muito próximo de 10%, né? Então, um número elevado ainda. Ela melhorou em relação ao mês passado. Melhorou o número de casos, mas mesmo assim está um número muito elevado. Colinas do Tocantins foi que melhor saiu nos últimos 2 meses, né? Em relação aos últimos 2 meses. Tinha aproximadamente 17%, 18% de aumento de casos, passou a 3,15% de casos, né? Um aumento de 159%. Porto Nacional aumentou 443 casos, um aumento de 12,4%. A Porto Nacional estava em torno de 8% de aumento no último mês. Paraíso Tocantins teve um aumento significativo, olha, foi para 14,5%, 468 casos no último mês. Paraíso Tocantins tem que tomar cuidado, né? Porque ela está numa ascensão muito violenta, né? Bastante grande. Formoso do Araguaia teve uma ascensão de 58 casos, 4,18%, porque ela está baixo, né? Ela está bem controlada, mas ela aumentou, que antes era 2% de aumento em relação ao mês anterior. Araguatins teve uma pequena melhora, foi para 5,25%, era em torno de 6,2%, aumentou 61 casos. Pedro Afonso aumentou o número de 65 casos, que representa 7,49% a mais de casos, e Pedro Afonso estava em torno de 4% em relação ao mês passado. Lagoa da Confusão, ela melhorou o seu número de casos, né, de 41 casos no último mês, e isso equivale a 5,4% de aumento, e anteriormente era em torno de 6,8%. Dianópolis, sim, nós entramos dentro dessa faixa de cidades com maior número de casos. Dianópolis não participava desse seleto grupo, né? E no último mês teve um aumento de 145% de casos. Dianópolis é um caso para ser muito bem observado pela prefeitura de lá, com o estado, para que possa diminuir o número de casos, porque a ascensão foi de 23,2%. Nos últimos 14 dias, as cidades que mais tiveram casos, né?
seriam aquelas maiores mesmo, mas a gente destaca principalmente Dianópolis, né? Com 106 casos, de maneira que ela praticamente superou cidades com maior número de habitantes que ela. E proporcionalmente a 100 mil habitantes, para a gente poder falar assim, não, mas isso é porque a cidade é maior ou não, podemos observar então que Paraíso Tocantins, Porto Nacional, como se diz, está dentro do maior número de casos em relação aos 100 mil habitantes. É mais preocupante essas duas cidades do que a cidade de Dianópolis, apesar que Dianópolis teve uma ascensão de número, né, e não em relação à proporcionalidade da cidade. Em relação a casos com 100 mil habitantes total, né, vemos aí, isso é o total, naquele último, era o número dos últimos 14 dias, agora nós estamos pegando o total de casos, vemos que Colinas lidera, isso é, são as cidades que não fizeram tão bem em algum momento o dever de casa, né, de tentar ter o isolamento social. Depois Araguaína, Palmas, Formoso Araguaia e Porto Nacional. São cidades que nós temos IFTO, está dentro dessas cidades que em algum momento teve uma ascensão muito grande. Número de óbitos nos últimos dias, podemos observar as cidades de maior tamanho, né, que temos IFTO dentro das cidades. E em relação aos últimos 14 dias, nós temos que ficar muito preocupados com as cidades de Pedro Afonso e Gurupi, que são as cidades que teve maior número de óbitos em relação a 100 mil habitantes, né? Isso é, deu uma aumentada em relação ao anteriormente, porque nós não tínhamos nenhuma cidade com IFTO dentro dessa grade de cidades, né? Eram sempre cidades menores, onde que não tinha uma assistência hospitalar adequada. E a letalidade continua sendo naquelas cidades com menor tamanho, né? Falta de assistência mesmo para a comunidade. Então, essas são as fontes. E eu tenho também aqui os gráficos de cada cidade, se vocês quiserem. Acho que eu já me estendi muito, mas se vocês quiserem eu passo para vocês individualmente, né, para cada cidade, poder pensar, mas acho que de maneira geral a gente tem aí uma elevação de número de casos em todas as cidades que o IFTO tem sede, que inspira maiores cuidados da comunidade. Em relação à vacina, a Milene falou muito bem, não preciso me estender, faço as palavras minhas dela, principalmente em relação à necessidade de uma campanha para que todos tenham a consciência que a vacina tenha segurança, né? E a segurança faz com que também o risco-benefício dela, vamos dizer assim, seja muito maior o benefício para a sociedade em si, né? Isso é muito importante. Eu acho que eu encerro por aqui e eu agradeço a possibilidade de apresentar para vocês esses números. Tá? Obrigado, Herbert, pelas suas contribuições e solicito, se você puder, compartilhar conosco a apresentação no grupo. Passo, Digo sim. que todos vão ter interesse em receber esse material sempre rico. Luiz Adriano, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Prazer estar de volta aqui, participando com vocês aqui nessa reunião. Bom, gente, o que eu tenho a contribuir para o grupo, assim como um todo, especificamente focado nessa parte da segurança, e é um complemento do que os colegas da saúde aqui estão colocando, que realmente a gente observa, né, que as pessoas ainda estão meio que divididas. Eu vim lá de Minas, estava lá ajudando a minha esposa com os pais dela, e realmente a cidade lá parece que não está nada acontecendo. Está tudo funcionando, tudo aberto, as pessoas já estão
vamos assim, perdendo um pouco da noção do perigo que está a se exposto, e estão relaxando nas medidas de proteção. E agora vem a notícia tão esperada que estávamos aguardando do início da vacinação. Ok, isso é uma boa notícia? Mas não podemos deixar que essa notícia seja a salvadora de tudo agora, nesse momento. Não, ainda vai levar um certo tempo para que isso tenha o efeito que todos nós esperamos. Ainda não tem essa condição, né? A gente precisa de manter a prudência, a gente precisa de manter o cuidado, precisa de continuar com as medidas que vínhamos adotando até agora, que sabemos que contribuem positivamente, que é o uso da máscara, que é o distanciamento, que é a lavagem e asepsia das mãos, etc. Tudo isso a gente sabe que funciona, está nas nossas mãos fazer isso, né, porque a vacina ainda vai levar um certo tempo para surtir o efeito que é esperado desse medicamento. Então, a gente não pode relaxar ainda, temos que manter isso, né, porque não temos a quantidade de doses, né, são muitas e muitas pessoas que precisam da vacina, então é uma logística que leva um certo tempo. Mesmo se tivesse todas as doses prontas, ainda levaria um certo tempo. Não é um fato ainda, infelizmente. Né? Tem razões que todos nós já sabemos. O que nos presta, né? E eu, enquanto a parte de segurança, a gente tem que focar nisso, porque é um momento bem delicado nessa situação, porque as pessoas já estão assim, não suportam mais essa condição. E começam com a notícia da vacina, opa, agora está tudo certo, tudo pronto. Já começa a tender esse relaxamento de proteção. Não, agora que a gente tem que ser mais incisivos, foi bem colocado pelos colegas na cidade de ter esta campanha de elucidação da vacinação, isso é benéfico, é vantajoso, é prudente que a gente faça isso, e inserir nesse contexto também a manutenção das proteções individuais. É usar a máscara, é lavar a mão, a gente tem que reforçar isso, porque é muito fácil agora para a gente, como cidadãos, né, e a comunidade como um todo, relaxar nesse momento, porque tem a ideia e começou a vacinação. Então, automaticamente, a gente começa a querer relaxar. Mas não podemos deixar isso acontecer. Temos que reforçar a ideia de proteção, até que a gente tenha, agora a vacina está todo mundo, 100% da população, ou o montante que for necessário pela imunização de todo mundo. Então, agora já podemos ir regredindo e estabelecendo um relaxamento nessas medidas individuais de proteção. Porque realmente isso é o que a gente sabe, que tem nos auxiliado, tem contribuído para as nossas proteções individuais de cada um, mas temos que manter o cuidado. Né? Sempre a palavra em segurança é prevenção. Então, a gente tem que sempre prevenir. Sempre tem uma pontinha de dúvida para a gente sempre estar de olho, estar atento, porque esse inimigo a gente não enxerga. Temos como enxergar e saber onde está o vírus ou não. Então, temos que partir por esse cuidado. E é o cuidado de cada um. Cada um tem que cuidar de si e ajudar a cuidar do outro. Né? O uso dessas máscaras que nós temos hoje, essa máscara de tecido, em princípio, ela é para a proteção do meu colega. Eu uso a máscara para proteger o meu colega. Exceto a N95, né, que é a EPI, aquela me protege e também protege o colega. Mas a grande maioria que a gente vê, que é a máscara de tecido, mais o sentido de proteção do colega. Por isso é importante que todos utilizem. Muitas pessoas ainda não utilizando de forma inadequada, etc, etc. Então, isso vai se refletindo nos números que o EBD mostrou para a gente.
felizmente, está bem relacionado a essa condição da postura do procedimento de cada um com esses números. Infelizmente, tem essa relação. A gente enxerga claramente isso na área de segurança, que tem esse relacionamento. Portanto, acredito que seja prudente, vantajoso, interessante que façamos essa campanha sugerida, que o comitê apoie essa ideia, que a instituição possa fazer essa ação internamente, porque vai favorecer e beneficiar toda a comunidade acadêmica para manutenção desta segurança que a gente precisa nesse momento. É isso. Obrigado, Luiz, pelas suas contribuições. A Juliana está aqui, Milene, você está questionando. Estamos Juliana, Cleiton, Milton e eu aqui na sala na reitoria. Sara, por favor, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu agradeço as boas-vindas. Queria dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, né? E o que eu tinha, inclusive, para falar era muito isso que o Luiz colocou, porque a vacina, ela é uma notícia assim, que deixa a gente muito animado, né? Mas é um processo lento. Como a própria Milene já colocou, existem ainda muitas barreiras até que a população seja efetivamente vacinada, né? Então, tem que ter uma atenção especial na manutenção, né? No reforço da necessidade dos cuidados preventivos, né? E os cuidados preventivos, a Milene também já colocou, não é medicação, né? Todos esses cuidados que o Luiz citou. Então, eu tenho observado muito, acredito que todo mundo aqui já tenha passado por isso, de pessoas que já tiveram, né, a Covid, e por isso justificam o não uso, por exemplo, da máscara, né? Porque eu já tive. Isso é uma ideia muito errônea. Então, se isso acontece frequentemente, né, com quem já se contaminou, isso vai acontecer também com aqueles que forem se vacinando, porque será um processo gradual, né? E muito bem colocado pela Milene, nós temos os alunos que não serão vacinados nesse primeiro momento. Então, esses cuidados, a manutenção dos cuidados, tudo aquilo que está sendo planejado para o retorno das atividades, eles têm que ser, inclusive, reforçados, né, a partir do momento que a campanha de vacinação for ocorrendo, né? Então, o Luiz colocou muito bem isso, né, essa necessidade, e era isso que eu tinha para reforçar. E um outro ponto que em algumas reuniões da comissão de contingência a gente levantou, eu não sei, é meu primeiro dia aqui, né, eu não sei até que ponto já foi conversado isso, mas eu tinha comentado com a Milene, ela falou assim, vamos levar isso para o comitê. Não é sobre a situação atual, né, da progressão da Covid, mas sobre a necessidade do plano de gerenciamento de resíduos em saúde, né? Que a gente foi discutir um pouco disso, sobre as medidas necessárias, os locais, e ainda tem muitos pontos ainda que geram dúvidas. Então, eu só estou puxando esse gatilho, não sei se é o momento, se a gente deixa isso para conversar em outro momento também, mas só puxando um gatilho sobre a necessidade mesmo desse plano de gerenciamento de resíduos de saúde, inclusive porque com a Covid, alguns cuidados maiores são necessários também, né? Então, isso é o que eu tinha para falar e
e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Sara, pelas contribuições. Mais uma vez, seja bem-vinda ao comitê. Acredito que essa sugestão que você traz do plano de gestão de resíduos, ele possa sim ser trabalhado. Acredito que o passo seja nós estabelecermos aí uma comissão, né, para elaborar um minuto de procedimento. Deixo em aberto aqueles colegas que desejarem compor essa comissão que possam se manifestar, ou agora aqui pelo chat, ou até seja melhor pelo próprio WhatsApp, e dá mais tempo para essa manifestação, e aí a gente faz a publicação da portaria para que o trabalho seja iniciado. Tá? O doutor Edson Pedrosa tinha entrado na sala, observo que agora que ele saiu, se ele retornar, a gente repassa a palavra a ele. Vamos passar agora a palavra aos colegas gestores das unidades, iniciando pelo Campus Araguatins. Hoje nós temos nossa colega Alderice, representando o professor Josafá. Seja muito bem-vinda, Alderice, é uma satisfação tê-la aqui conosco na reunião. Pode ficar à vontade para relatar como é que está a situação em Araguatins, no campus, como é que vocês estão enfrentando todo esse cenário e quais são as posições de vocês. À vontade. Bom dia a todos. Então, falando um pouco aqui do campus Araguatins, a nossa cidade está assim, como nas palavras do Luiz Adriano, aqui também o pessoal está meio assim achando que a pandemia já acabou há tempos, sabe? Continua, bares, festinhas, sabe? O pessoal não tem muita consideração uns pelos outros, né? Porque eu acho que isso mesmo é falta de consideração, falta de respeito, né? Mas, assim, tá aquele caos. Pessoas adoecendo em casa. Agora mesmo, recentemente, tem um vizinho que saiu desesperado hoje para o hospital, com medo, porque está meio com uma infecção de garganta, com febre, essas coisas. Aí, assim, alarma a vizinhança, todo mundo fica preocupado, com medo, mas, no geral, principalmente da parte dos jovens. Os jovens não estão levando a sério as coisas. É festa por cima de festa, e assim, o medo, o pavor é grande, né? No geral, por parte dos mais idosos. E assim, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, Alderice. Cristiano, fica à vontade. Bom dia aí a todos e todas, né? Espero que estejam bem. Né? Desejar primeiramente que feliz ano novo aí a todos. Espero que esse ano seja melhor que 2020. Da parte técnica, né, o nosso colega, né, professor Ebert, já pontuou bem, né, não vou entrar nesse mérito. Ele explicou bem como é que está aqui a cidade de Araguaína. No que tange ao comportamento da população, o que eu observo aqui em Araguaína, pessoas estão levando suas vidas normal, né, a maioria. Faço destaque aqui, entendeu? Aqui em Araguaína, de dezembro para cá, tem muitas festas, muitos shows, com públicos aí acima de 1.000 pessoas. Já agora, ontem, ou antes de ontem, saiu um decreto municipal, já com algumas restrições, dentre elas, né, restringindo festas, shows e consumo de bebidas alcoólicas, né, em locais públicos. No campus, né, estamos aqui, né, com as atividades presenciais aí suspensas, né, alguns servidores aqui no presencial, mas alguns quiseram voltar, estão trabalhando aqui normalmente, mas a maioria ainda se encontra ainda no teletrabalho. Então, no mais, é isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Cristiano. E Omar, fica à vontade. Bom dia a todos.
Primeiramente, eu gostaria novamente, né, na reunião passada eu enfatizei isso, novamente de agradecer aí pelas informações que os especialistas técnicos trazem aí desse cenário de pandemia, que particularmente sempre me ajuda aqui a orientar a comunidade com relação ao retorno das atividades presenciais e ao retorno da questão do ensino. Essas informações, essas discussões aqui no comitê, né, é essencialmente importante para eu estar passando e orientando aí os pais, os alunos e especialmente aí os nossos servidores que estão nessa expectativa, né, de retorno. A preocupação é ainda, né, com a questão da pandemia, mas principalmente com relação ao retorno das atividades. Muito questionamento aqui por parte aí dos pais, dos alunos que mandam mensagem, mandam e-mail, perguntando qual é a previsão de retorno, e a orientação que a gente passa é sempre a oficial, né, do comitê de risco, né, que o momento agora não é de retornar enquanto essa vacina não tiver efetivamente fazendo efeito aí na comunidade. Então, a gente começa a pensar, né, pelo menos é uma luz, né, no fim do túnel. A gente sabe que a caminhada foi longa, os desafios foram imensos, né, foram todos superados, mas pelo menos é uma luz no fim do túnel, esse início dessa vacinação, apesar de todos os embates, né, políticos que existem aí naturalmente, né, mas pelo menos um passo inicial, uma luz no fim do túnel, a gente começa a acreditar, né, que a partir de agora a gente começa já a pensar numa possibilidade de retorno, né, pelo menos no segundo semestre ou daqui a um tempo, né? Vai depender aí da avaliação, certamente, né, do cenário. Claro que mesmo retornando, é necessário seguir aí todas as orientações, né, de uso de máscara, de distanciamento, né, que sempre são faladas aí pelos especialistas. No mais, aqui na comunidade, na cidade, né, os casos continuam os mesmos, né, o descaso da população com relação a pandemia, né, a gente percebe realmente um cansaço, né, das pessoas com relação a essa situação. A mesma coisa acontece com os servidores cansados devido a essas atividades à distância, que realmente cansa a comunidade, né? Mas ter paciência, ter tranquilidade, que um momento, certamente, essa situação vai passar. Então, no mais, era essa a minha fala, minha contribuição, e bom dia. Obrigado. Obrigado, Iomar. A Karine está representando a professora Miriam, Campo Pedro Afonso. Se você está com o microfone, pode ficar à vontade, Karine. Está sem áudio. Bom dia. Bom dia, Karine. Tudo ok? Tudo certo. Dificuldade um pouco aqui com o microfone, mas tudo bem. Primeiramente, queria agradecer por estar participando aqui, né? Bom dia a todos. Eu queria falar um pouco de forma geral sobre a cidade de Pedro Afonso e depois falar um pouco a nossa realidade aqui no campus, hoje em dia, né? Com relação à cidade de Pedro Afonso, o que a gente observa, analisando os últimos boletins divulgados pela prefeitura, é que houve um aumento significativo no número de casos. Basicamente, o número de casos triplicou aqui na cidade, né? Já foi bastante discutido e falado pelo Ebert, inclusive. O número de óbitos, infelizmente, só tem crescido aqui na cidade. E a segunda onda já é uma realidade aqui em Pedro Afonso. E, diferentemente da primeira onda, as pessoas aqui também não estão se preocupando mais com as medidas de segurança. Houve um relaxamento muito grande das pessoas aqui na cidade, né? Mas a prefeitura divulgou na última segunda-feira uma nota de esclarecimento afirmando que ainda não tem uma data específica para o início das vacinações, né? Mas a gente sabe que nesse primeiro momento as vacinações só vão ser para os profissionais de saúde. Inclusive, eles até divulgaram o número de doses que o município vai receber,
que são em torno de 199 doses, o que é muito pouco ainda, né? Levando em consideração o número de habitantes aqui de Pedro Afonso. E, infelizmente, as pessoas se apegaram tanto à ideia da vacina, como já foi falado aqui, que esqueceram as medidas de segurança. Você não vê no comércio as pessoas usando máscara, não vê o distanciamento, e, infelizmente, é muito triste, né? Com relação aqui às nossas atividades no campus, alguns servidores têm vindo trabalhar aqui presencialmente, apesar da portaria do teletrabalho ainda estando em vigor, né? Inclusive, eu me incluo nesse grupo, mas lembrando que nunca foi uma imposição da direção, e sim, né, cada pessoa se sente à vontade de um jeito, de vir ou não, mas de certa forma tem ajudado bastante, porque a gente sabe que tem outros trabalhos que não param aqui, tem os terceirizados, a gente tem uma obra em andamento que necessita de uma certa fiscalização. Então, tem contribuído, tem ajudado a gente tentar ao máximo respeitar os protocolos de segurança, usando máscara, álcool gel. Inclusive, a gente tem disponibilizado também os laboratórios para os alunos que têm atividades acumuladas, para que esses alunos possam colocar essas atividades em dia, né? E eu acho que no mais era isso. Eu agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Muito obrigado, Karine, pelas contribuições. Elisandra, representando o professor Wendel Campos Palmas. Pode ficar à vontade. Está sem áudio, Elisandra. Continua sem áudio. Enquanto a Elisandra acompanha e verifica a questão do áudio, aproveitar a entrada do professor do Dr. Edson Pedrosa na sala. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Está com o microfone aí habilitado? Dr. Edson. O Dr. Edson parece estar só com o áudio, né, habilitado. Alô? Isso, doutor, estou ok. Fica à vontade. Desculpa aí, que eu tive que trocar de telefone que estava dando problema. Não passei para outra agora, desculpa. Mas eu assisti a parte da apresentação e, assim, nós, em dezembro, discutimos a reação do período político, né, do tumulto que virou a política e acabou refletindo em dezembro. E agora nós estamos vendo aí um movimento muito maior, uma infestação muito maior, uma preocupação ainda grande em relação às festas de final de ano. Infelizmente, a nossa cultura brasileira aí não tem uma cultura de se preocupar, de seguir regras, de seguir normas, mesmo na situação de pandemia, mesmo na situação de morte, né, de risco de morte. Acho que os brasileiros não entenderam ainda a gravidade da situação.
agora há pouco mesmo eu estava conversando com um advogado, ele comentou, na verdade, assim, uma pessoa que trabalha na promotoria, defensoria, alguma coisa assim. Ele falando, né, de tantos pedidos tantos pedidos de vaga em UTI, porque de forma, vamos dizer assim, interna hospitalar não se consegue pelo fato de estar cheio mesmo, de superlotado, e existir uma fila para conseguir essas vagas, né? E aí estão tentando de forma judicial. Infelizmente, não tem como quem está lá escolher quem vai entrar e quem vai sair da UTI. Infelizmente. Mesmo assim, segue-se regras, né? Então, não é simples o juiz chegar e falar, olha, abre a vaga para esse paciente, né? Então, está crítico mesmo. E confesso para vocês que já vem uma outra preocupação, mesmo que talvez um pouco distante, porque a gente não tem uma previsão de vacinação em massa ainda, mas será como vai ser o comportamento dessas pessoas que hoje não estão respeitando as regras de isolamento, de uso de máscara, de evitar eventos? Como vai ser depois que elas vacinarem? Porque a preocupação é que, mesmo vacinada, a gente sabendo que não é 100%, vão passar a achar que tem vida normal. E não vai ser assim. Então, a gente pode, mesmo com a vacinação, a gente pode esperar que a gente vai ter muitas reuniões aqui para discussão. Alguma pergunta? Agradeço, doutor, as contribuições. Vou aproveitar a oportunidade, sabendo que o senhor está aí na linha de frente, participando das discussões dentro do município. Nós até chegamos a oficiar a Secretaria de Saúde a respeito do plano de imunização, porque no plano nacional é previsto que na quarta etapa estão todos os profissionais da educação. Mas no plano municipal em Palmas faz referência aos professores. E aí nós fizemos um questionamento à secretaria se, quando faz menção a professores, está querendo se referenciar a todos os profissionais da educação ou exclusivamente aos professores. E isso é importante para nós sabermos se os técnicos administrativos estão previstos também de serem imunizados dentro dessa quarta etapa. E aí não tivemos ainda a resposta. Se eu puder contribuir conosco nessa questão, será muito importante. Realmente, a menção que eles fazem em relação à educação, a menção que eles fazem é realmente ao profissional de educação. Da mesma forma, eles fazem aos profissionais de saúde, né? Profissionais de saúde, eles fazem a menção contra médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, mas no próprio hospital também tem os outros funcionários que tecnicamente não são formados em área da saúde, mas são contribuintes para aquele setor. Então, eu acho que o que vai fazer a questão do dimensionamento da quantidade de pessoas que você tem dentro da instituição é a direção da instituição. Então, sem exclusão dos funcionários de limpeza, dos funcionários de qualquer departamento administrativo, entendeu? Então, Caiu o áudio, doutor. Cortou? Oi. Voltou. Uhum. Vou voltar a falar. Então, assim, cabe à instituição fazer o levantamento da quantidade de profissionais que trabalham na unidade, diretamente na unidade, para poder encaminhar para a Secretaria de Saúde. Ótima sugestão. Vamos encaminhar isso, doutor, para reforçar, porque temos essa preocupação aí em relação a... Porque, como eu falei, dentro do hospital também, se você for colocar só médico, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, você deixa de atender administrativo. Então, não tem como fazer isso. Você tem que colocar o corpo, né? O corpo, eu digo assim, a parte administrativa, laboratorial, limpeza, tem que colocar todo mundo que trabalha no hospital dentro dessa relação.
Excelente. Agradeço a contribuição. Retomando, Elisandra. Bom dia, Elisandra. Acho que seu áudio não está funcionando, né? Não está saindo seu áudio, Elisandra. Perceba aqui que ele está habilitado, mas não sai áudio. Deve ser algum problema aí no microfone mesmo. Ele está ativado na plataforma, mas não está funcionando. Pode ser algum problema físico mesmo no microfone. O microfone deve estar com problema. Tá? Enquanto você verifica, se quiser manifestar via chat também, pode ficar à vontade. Eu faço a leitura aqui para os colegas. Enquanto isso, vou passar ao Gutenberg, que está representando o professor Edilson, Campus Porto Nacional. Observei que o Gutenberg não está na sala. Professor Flávio Elisiário, Campos Paraíso. À vontade. Bom dia a todos e a todas. O retorno tá bom, professor? Bom dia, Flávio. Tudo certo. Começar aqui, o Herbert, parabenizar, né, toda a equipe técnica e de saúde de prevenção do IFTO, que tem feito esse acompanhamento aí de forma bastante efetiva e sistemática, né, apresentando os dados também. Foi muito bem colocado por cada um e demonstrou aí nos dados o que a gente já tem visto aqui no dia a dia, aqui, principalmente na cidade de Paraíso, as ações, né, dos últimos dias aí de final de ano, festas que tiveram aí, repercutiu bastante, né, a aglomeração bastante intensa de pessoas no mesmo local, jovens, né, e aí a consequência tem sido o aumento aí significativo no número de casos, né, e realmente está bastante preocupante essa situação de Paraíso. Então a gente fica até preocupado, mas é aquela coisa que foi falada aqui pelos colegas também, que o pessoal se cansa um pouco e vai deixando de seguir as regras, né? Fica tanto preocupado com essas questões, aí quando vê o negócio começa a acelerar um pouco mais e infelizmente aí vidas sendo ceifadas por causa do vírus e também pela uma forma errada, né, uma conduta que não é a mais adequada aí do ponto de vista da prevenção. Então, é muito complicado quando a gente fala assim, muitas pessoas de diversas faixas etárias, com diversos tipos de pensamento. Então, isso é praticamente algo bastante difícil de controlar. E principalmente também quando se tem assim, as lideranças constituídas, às vezes, por um momento ou outro ali, talvez no Paraíso mesmo teve a questão de alguns decretos que relaxaram inicialmente e depois viu que se preocupou, agora já tem um decreto que já restringiu novamente, né? Então, pelo menos agora está mais restrita todas as questões de comportamento, de festas e tudo isso. Foi feito um decreto recentemente, o comitê daqui de Paraíso fez isso. No nosso campus, nós continuamos, reforçamos lá os que estão indo, né, os terceirizados estão indo ali, tomando as devidas providências, temos feito ali também aquele revezamento no gabinete. Muitas das vezes o cidadão, o nosso usuário do serviço público, nossos estudantes, né, pai de estudante, ele vai até o campus, quer resolver alguma coisa, às vezes quer conhecer, não sei, ele vai ao campus ou liga, então tem que ter alguém ali para receber o cidadão. Então nós temos feito aí esse revezamento no gabinete, né? E o serviço tem sido bem árduo também nesse sentido, porque a gente tem aproveitado justamente para dar encaminhamentos, né? Deixar tudo bem organizado, o campus, para não ficar um campus largado, a gente tem deixado ele muito bem organizadinho, e até os servidores que tiveram a oportunidade de ir até o campus
gostaram do trabalho que está sendo desenvolvido. Do ponto de vista do retorno das atividades letivas, né? Nós agora vamos fechar o calendário acadêmico ainda de 2020, nós retornamos agora, então está todo mundo aí a todo vapor para fechar num curto espaço de tempo e já retornar então as atividades, iniciar na verdade as atividades letivas de 2021/1. Então já estamos nos programando aí para a recepção desses estudantes, esperando também as decisões do próprio comitê, também do Consulp, para a gente fazer o planejamento aí da recepção desses estudantes da melhor forma possível. Mas, enfim, agradecer a todos aí pelo empenho, né, pela forma como tem conduzido aqui esse comitê. Eu acho que tem sido algo bem centrado, bem prudente, e uma palavra que eu gosto bastante, tem sido um comitê sábio, né? Tem tomado as decisões com base na sabedoria, na tranquilidade, né, sem muito afã. Eu acho que isso é importante para a gente ter aí uma condução tranquila da nossa comunidade. Mas é isso, professor. Eu acho que os encaminhamentos vão ser feitos, mas no Campus Paraíso Tocantins está ocorrendo dessa forma, e a cidade, como foi apresentada, está com um cenário bastante complicado. Obrigado, Flávio. Gutenberg, Campo Porto Nacional, representando o professor Edilson. Pode ficar à vontade. Está sem áudio, Gutenberg. Enquanto o Gutenberg verifica a questão do áudio, Maria Goretti, representando o professor Jardel, Campus Lagoa da Confusão. Pode ficar à vontade, Goretti. Está sem áudio, Goretti. Falta habilitar o microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia, Goretti. Tudo certo? Tudo bom? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Desejar um feliz 2021 para nós todos, novamente. Pedir licença, né, porque eu estou com a câmera ligada, porque eu estou no celular, senão o áudio não habilita. Bom, aqui na Lagoa é o que os demais colegas falaram, aquele período de relaxamento das medidas protetivas, né, do Covid, contra o Covid. Mas estamos continuando o isolamento, né, quem consegue, quem pode. Nas atividades do campus, nós estamos indo lá constantemente para não deixar o campus abandonado, para a gente continuar as nossas tarefas, e à medida do possível a gente vai lá, os servidores que estão na Lagoa, né? Para a gente poder continuar nossas atividades. E preparando para o período de matrícula do vestibular 2020-21, para recepcionar nossos novos estudantes. Vamos preparar as aulas inaugural, que já chegou o processo para a gente dar um encaminhamento. O professor Edmar já está preparando com a equipe da CETEP. E estamos continuando, aguardando. Se Deus quiser, a gente retorna presencialmente e continuar com nossas ações, né? Só isso mesmo. Muito obrigada e até mais para vocês. Obrigado, Goretti. Márcia Adriana, representando o professor Manuel, Campus Formoso do Araguaia. Fique à vontade, Márcia. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim, Márcia, tudo certo. Obrigada, professor Antônio. Formoso do Araguaia, a gente tem acompanhado as decisões do comitê de encaminhamento através do professor Manuel, que sempre nos repassa, nos coloca o conhecimento do que está ocorrendo.
A gente também percebe na cidade de Formoso um relaxamento, né, nos ambientes da cidade. E em relação ao campus, a gente mantém as medidas de segurança, a gente está com servidores que se colocaram à disposição para manter as atividades internas do campus, e os colaboradores também. E aí a gente mantém todo o regramento, né, de uso de máscara, para quem, tanto internamente quanto quem nos visita, as estações de álcool em gel e todas as medidas necessárias. Em relação ao ensino, a gente também está finalizando o calendário 2020 até o dia 3 de fevereiro e aguardando os encaminhamentos emanados do consulto deste comitê. Essas discussões elas são importantes e vou levar de volta ao professor Manuel. Obrigada. Obrigado, Márcia. Ana Terra, representando o professor Marcelo Terra, Campus Gurupi. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Tudo certo, Ana, bom dia, com vontade. Aqui no campus, para iniciar, vou falar que no sábado, dia 16, agora, alguns pais, 200 carros mais ou menos, fizeram uma carreata solicitando à prefeita que solicitasse as escolas que voltassem às aulas presenciais ou de forma híbrida, mas que não, por enquanto não impactou nós aqui da rede federal, somente para o estado e município foi solicitado. A prefeita está analisando como que vai ser feito esse retorno, se vai ser feito, né? Tem um comitê de gestor aqui de risco que estão direto, estão se reunindo. E só para deixar a par, vocês devem ter saído no jornal em Anguera, com certeza. Mas não impactou nós, né? Por mais que a rede estadual, as aulas vão finalizar depois que nossas aulas iniciarem. Mas mesmo assim, a gente está conseguindo se alinhar com a rede estadual para não ter impacto para o nosso alunado. Aqui no campus, os servidores tais que não estão em grupo de risco estão vindo atender ao público de maneira de revezamento, porque a comunidade externa, ela carece, né, de algumas orientações e alguns cuidados, né, e tem muitas dúvidas em relação às aulas, em relação também às matrículas, então nossos colegas tais que não estão no grupo de risco estão se revezando e estão vindo ao campus. O campus não está ficando abandonado de forma alguma, nós estamos todos aqui, quem pode vir, né? Todos os critérios de cuidado estão sendo adotados pelos terceirizados, as portas, maçanetas, banheiros estão sendo imunizados constantemente, nós temos quantidade de álcool gel suficiente. Também tem aqueles que trazem seus próprios produtos, né, de limpeza, né? De qualquer forma de que for estabelecido as formas da... Ainda? Oi, vocês estão ouvindo ainda? Sim, Ana, voltou. Sim, é porque teve uma ligação. De qualquer forma que for estabelecido o retorno das aulas, se for de forma remota ou presencial, nós estaremos totalmente se habilitando e se melhorando para poder atender os nossos alunos, porque para a gente o mais importante nesse momento, além da saúde, sim, é a saúde, mas o importante são nossos clientes, são nossos alunos, a gente não pode perder alunos, a gente não pode ter evasão, nós temos que conseguir ter um número positivo nos nossos alunos, a gente não pode perdê-los, então tudo que a gente está podendo fazer é de forma, cuidando da saúde, mas mesmo assim não perdendo nossos alunos de forma alguma, né? Todas as coordenações de curso e gerência de ensino e coordenações de departamento, os números pessoais dos coordenadores estão na recepção. Caso algum não possa vir devido a estar no grupo de risco, o telefone é repassado para o pai, é repassado para o aluno, é repassado para a comunidade externa, para que entre em contato, para tirar dúvidas, né? Então, em nenhum momento ninguém ficou desamparado, os e-mails estão sendo respondidos, as informações em tempo hábil estão sendo respondidas, então nossos alunos estão sendo bem cuidados. E a gente está aguardando agora o comitê dar mais orientações, todas as orientações que foram passadas até hoje para nós estamos seguindo, à risca. E é isso. Obrigado, Ana, pelas contribuições. A colega Anne, que estava presente, Anne Luiz, está representando o professor Pietro Campos de Higienópolis. Fique à vontade, Anne.
Anne, precisa habilitar o áudio. Bom dia, professor. Você me ouve? Bom dia, Anne. Tudo certo. Pode ficar à vontade. Sim. Bom, quero desejar um feliz 2021 para todos os colegas que estão na reunião. Agradeço as informações que foi repassada pelos representantes do comitê. Dianópolis é o retrato do descaso, né, com a saúde, como foi passado pelo colega. O número aqui está gigante de casos, né? O pessoal não está usando máscaras, o comércio está funcionando normalmente, né? Não tem mais aquele rigor para entrar, higienização das mãos, etc. Quanto às atividades no campus, algumas atividades estão sendo presenciais, né? Como as atividades da coordenação de registros escolares, por causa das matrículas agora, do seletivo. E também alguns servidores administrativos, né, como gerência de administração, coordenação de administração, almoxarifado e patrimônio, e também o pessoal do apoio pedagógico, né, que agora estão recebendo os livros didáticos. Quanto mais é isso, agradeço as informações que foram repassadas mais uma vez e finalizo aqui minha fala. Obrigado, Anne, pela participação, pelas contribuições. Gutenberg, se estiver ok com o áudio, pode ficar à vontade. Obrigado, a Elisandra. Ela fez aqui uma menção no chat em relação à questão do Campus Palmas. Em resumo, o campus permanece em home office, apenas alguns setores estão com trabalho presencial, como gerência de TI, os demais gestores, alguns terceirizados, né, processo seletivo, mas também em revezamento, atendendo os protocolos. A Campus Palmas se disponibilizou como um posto de vacinação à Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar e também estimular a comunidade, uma iniciativa importante, tá? E estão se preparando, fortalecendo a questão da infraestrutura, aquisição de material, disponibilizando álcool e a limpeza dos espaços. Agradeço, Elisandra, pelas informações. O Berg está manifestando no chat que está sem áudio. Também, se quiser manifestar alguma informação no chat, Gutenberg, fique à vontade, eu posso fazer o repasse, os colegas podem fazer a leitura também. Algum outro colega do comitê deseja trazer alguma informação, alguma contribuição? Pode ficar à vontade. Professor Antônio? Sim, Milene. Eu gostaria de fazer uma solicitação a todos os gestores dos campos que comecem a fazer um controle desse pessoal matriculado agora, né? Que se faça um questionário de saúde, ele pode ser padronizado, porque a gente já vai receber alunos que têm sequelas de Covid. E a gente precisa monitorar esses alunos, porque as sequelas elas podem ter um comprometimento na vida escolar desse aluno. Obrigada, professor Antônio. Obrigado, Milene. É uma sugestão interessante. Até peço a contribuição sua, do Herbert, dos demais colegas da área técnica, possam aí auxiliar a área de ensino, elaborando
uma minuta desse instrumento, que informações são interessantes de serem colhidas, e estarem repassando à Pró-Reitoria de Ensino, certamente isso possa ser dado andamento. Tá? Agradeço a contribuição. Mais algum outro colega? Pode ficar à vontade. Enquanto os colegas se organizam, é importante também trazer a vocês algumas informações. No início desse mês, se não me engano, dia 6, dia 7 de janeiro, foi publicada uma medida provisória pelo governo federal de número 1026. A Milene, inclusive, chegou a fazer menção dela num sábado pela manhã, né? E aí relação à autorização para a aquisição de vacinas por parte de órgãos federais, né? Chegou, inclusive, a Universidade Federal Rural do Amazonas a veicular a matéria no G1 Amazonas, dizendo que tinha assinado termo de manifestação de interesse junto ao Butantan para aquisição de vacinas. Tomando conhecimento disso, nós também buscamos levantar mais algumas informações a esse respeito, em contato com o Ministério da Educação, para tentar compreender qual o objetivo do governo com relação à vacinação. Acho que é importante nós compreendermos os objetivos para não atropelarmos uns aos outros nesse processo, né? Segundo o Ministério da Educação, a competência de aquisição e vacinação da comunidade é do Ministério da Saúde, então isso não deveria ser conduzido pelas instituições. Também posicionamento do CONIF, esse entendimento de que caberia ao Ministério da Saúde. Contudo, nós tomamos a iniciativa de enviarmos um ofício ao Butantan solicitando informações de como poderíamos proceder caso houvesse ali disponibilidade de vacinas para serem adquiridas pelas instituições. Então, é importante trazer isso a conhecimento do comitê, e aí peço aos colegas também para terem essa informação, mas não alardearem isso, até para que isso não vire não tome uma outra conotação, né? Até porque logo depois da publicação da matéria no G1 lá pela Universidade Federal Rural do Amazonas, nós fomos procurados por vários órgãos da imprensa tentando saber se o IFTO ia comprar vacina, se já estava chegando vacina no IFTO, uma série de coisas assim, tentando transformar em sensacionalismo a notícia, o que não é interessante para o momento, tá? Então, o que nós fizemos até agora foi solicitar informações ao Instituto Butantan de como poderia se dar um processo de aquisição de vacinas por parte da instituição, uma vez que nós temos uma medida provisória que abre essa oportunidade. Estamos aguardando o retorno de informações. Em se tendo condições de fazer essa aquisição, tendo vacina disponível para essa aquisição, aí nós passaremos para outra etapa, que é discutirmos de modo mais concreto a possibilidade ou não dessa aquisição por parte do IFTO, e aí certamente esse tema será trazido à apreciação desse comitê antes de tomarmos qualquer medida, tá? Então, é importante os colegas terem essa ciência, até porque o que nós estamos vivenciando nesse momento é a escassez de vacina. Não tem vacina para a população. Não é que tem um lote de vacinas em estoque e falta alguém ir lá e comprar. Nós estamos vendo que está faltando a matéria-prima para a produção desse material. E aí nós simplesmente veicularmos que o IFTO está se levantando para comprar vacina, não vai trazer um resultado concreto, porque não tem vacina para comprar, e vai apenas gerar uma notícia sensacionalista no meio da comunidade, o que não é o nosso interesse, tá? Mas dando resposta até o que foi veiculado no grupo, nós estamos buscando aí informações e acompanhando todo esse processo. Também isso tem a ver com a consulta que nós estamos fazendo às prefeituras em relação a esse enquadramento dos profissionais da educação dentro dos planos municipais de imunização.
assim como nós já fizemos aqui com a Prefeitura de Palmas, estamos fazendo com as demais, porque o Plano Nacional, ele trata profissionais da educação, e como nós começamos a perceber algumas prefeituras se referindo apenas a professores, houve essa preocupação, e aí temos que compreender também se eventualmente nós teremos que comprar vacina para uma parcela da nossa comunidade, a outra vai ser já abarcada pelos planos de imunização municipais, como é que isso vai se dar? Então, nós estamos ainda no início de levantamento de informações, eu peço cautela dos colegas quanto a isso, mas não estamos na inatividade, tá? Então, também trago essa mensagem. De outra seara, também é importante trazer para vocês a informação que o IFTO recebeu no final do ano mais uma parcela de recursos da CETEC, mediada aí com articulação com a professora Dorinha, para que nós pudéssemos produzir mais álcool gel para distribuição aos municípios. Então, inicialmente, ali meses de abril, maio, nós recebemos um recurso que foi suficiente para a produção de 20 mil litros, e agora nós recebemos recurso para a produção de mais 100 mil litros de álcool para distribuição aos municípios. Já estamos também caminhando com essa ação, tá? Já fazendo todo o trâmite administrativo para a aquisição dos insumos. Provavelmente aí no início do mês de fevereiro, nós já vamos começar a fazer essa distribuição, vocês vão estar acompanhando esse processo. Então é mais uma atuação aí, contribuição do IFTO junto ao enfrentamento dessa pandemia. Lembrando, assim como os colegas fizeram menção no chat, com a imunização, com a aplicação da vacina, não exime a população da adoção das demais medidas, máscara, higienização de mãos. Então, por isso também a importância de nós continuarmos atuando nessas frentes. Vou passar agora para que nós façamos a deliberação em relação às pautas dessa reunião. Tá? Lembrando que são dois pontos de pauta. Primeiro é em relação às atividades administrativas dentro da instituição. Nós vamos manter as atividades remotas ou retornar à atividade presencial. Depois, a segunda votação em relação às atividades de ensino. Tá? Eu vou pedir aos colegas, aqueles que puderem votar, votarem pelo chat. Aqueles que não tiverem tendo acesso ao chat, se quiserem manifestar o voto no microfone, podem ficar à vontade também. Então, em relação às atividades administrativas institucionais, coloco agora a deliberação, a apreciação desse comitê pela manutenção, né, das atividades remotas. Então, aqueles que forem favoráveis à manutenção das atividades remotas, por favor, votem sim. Aqueles que forem contrários, votem não. Votação aberta. Ok, agradeço aos colegas. Então, por unanimidade, a manutenção das atividades remotas no âmbito administrativo no IFTO por mais 30 dias. Lembrando, em relação às atividades administrativas, mensalmente a gente reúne o comitê de riscos e faz uma nova avaliação. Quanto às atividades de ensino, próximo ponto, coloco a apreciação
desse comitê, a manutenção das atividades remotas ou a suspensão, na verdade, né? A manutenção da suspensão das atividades presenciais da área de ensino no IFTO, aqueles que forem favoráveis à suspensão, manutenção da suspensão, votem sim, os contrários, votem não. Só um instante, antes da votação, a Milene solicitou fala. Milene, por favor, fique à vontade. Eu só gostaria de fazer uma solicitação para que o Consup possa até fazer esse pensar e essa discussão. Alguns alunos, eles moram distante e têm kitnets alugadas. E a gente sabe a dificuldade que a gente mantém uma kitnet vazia. Então, se pudesse ser referido que esse prazo de continuação de aulas presenciais ou não, que se fizesse mediante ao semestre e não a atividade mensal. É só isso, professor. Perfeito, Milene. Agradeço a contribuição. Vem no mesmo sentido da proposta que pretendemos levar amanhã no Consup, que as atividades de ensino, em se deliberando pela suspensão das atividades presenciais, que se dê por todo o semestre, justamente para possibilitar esse melhor planejamento de estudantes e também dos professores em relação às metodologias e conteúdos que serão ministrados. Agradeço e vai ficar registrada a sua contribuição. Então, os colegas favoráveis à manutenção da suspensão das atividades presenciais de ensino, por favor, manifestem com sim. Os contrários, não. Votação aberta. Ok, agradeço aos colegas, registrando também unanimidade na votação pela manutenção da suspensão das atividades presenciais. Mais algum colega gostaria de contribuir com a reunião? Se não, já encaminhamos para o encerramento. Eu só gostaria de falar, professor, que a À gente vontade. pode fazer oração, né? É que o momento exige calma, né, ponderação e obediência à questão da higiene sanitária. A gente atravessa um momento muito difícil, que as pessoas também estão estão ficando emocionalmente desequilibrados. Que a gente possa ser mais solidário, que a gente possa fazer do IFTO uma casa de aconchego, para que a gente saia dessa sem sequelas de Covid e sem sequelas mentais em relação a tudo isso que a gente está vivendo.
que a gente possa levar tranquilidade aos servidores e alunos de uma forma correta e, ao mesmo tempo, que faça parte da nossa família essa tranquilidade. Jesus está com a gente. Obrigada, professor. Obrigado, Milene. Não tendo nenhuma outra manifestação, agradeço os colegas, todas as contribuições. Encerro a reunião e já ressalto que no mês de fevereiro nós estaremos retomando, né, aí